Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu procuramos defender porque é que achamos que se devem ler as chamadas distopias. E para isso desenvolvemos 3 características que nos parecem determinar este género literário. A saber, o facto de serem obras desconcertantes, o serem proféticas e, por último, o facto de os bons autores que as escreveram terem um profundo conhecimento da natureza humana. Parece-nos que a junção destas 3 características torna estas obras, de certa forma, numa leitura obrigatória. Ao longo da conversa vamos dando alguns exemplos de distopias mais famosas, outros menos famosas, e no fim apresentamos uma lista de sugestões de leitura para que todos possam passar a conhecer este género literário que é sem dúvida fascinante e muito necessário nos tempos que correm. Apenas uma pequena correção. No final do episódio faço uma referência a um ataque aéreo ao mosteiro de Subiaco, em Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas na verdade foi ao mosteiro de Monte Cassino. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo está o Vasco. Vasco, estamos de volta. Já não era sem Finalmente, tempo. depois das férias de verão, estamos de volta, é verdade. Numas férias um bocadinho mais É verdade, prolongadas, foram assim umas do que era férias suposto. prolongadas, mas estamos de volta. Os nossos amigos, aqui os nossos fiéis, os ouvintes mais fiéis, já nos tinham perguntado quando é que voltávamos e estamos finalmente de volta. Também com o tema da jornada, com uma série de coisas, uma série de iniciativas que tivemos. Eu acho que já há algum tempo que não falávamos de um livro, e hoje também não vamos falar de um livro, vamos falar de vários, porque vamos falar sobre um género literário muito específico, que é a distopia, e não só vamos falar um bocadinho sobre a distopia ou as distopias, como vamos também tentar explicar porque é que achamos que é um género literário que achamos importante e achamos que vale a pena ser lido. E para isso vamos explorar 3 características que são muito próprias deste estilo literário e que fazem da distopia um género, a nosso ver, fascinante. Pelo caminho, Vasco, vamos falar também sobre algumas obras e no final apresentaremos uma pequena lista de sugestões que eu acho que são um tanto ou quanto antecipáveis, mas já veremos. Aqui, antes de avançar, Vasco, a menos que queiras comentar mais alguma coisa, fazia aqui o nosso pedido habitual de nos seguirem, de antes de mais alguma coisa, se puderem, por favor, fazerem um like no nosso episódio no YouTube, partilhem com pessoas que gostem e considerem se querem apoiar o nosso projeto. Nós temos várias ideias, várias iniciativas em curso para as quais precisamos de recursos e, portanto, considerem se não se querem se tornar nossos mecenas através de um donativo pontual ou regular na plataforma Patreon. Tem os links todos nas nossas páginas de Facebook, Instagram, também em todos os links do YouTube ou Spotify, onde vocês ouvirem aqui o podcast. E, portanto, feitas as despesas da casa, Vasco, se calhar passo-te a palavra para te perguntar como é que se podemos definir o termo distopia. Introduzir um bocadinho o que é isto da distopia e começando pela própria palavra distopia. Claro que sim, acho que faz todo sentido. Começamos por definir a palavra distopia, que para todos os efeitos é uma palavra, um, enfim, que provavelmente muita gente nunca pensou nela. E deixa-me só dizer uma coisa: há bocado falaste em 3 características que lhe são próprias, só deixar claro que não são características exclusivas das distopias, mas que verdadeiramente, eu, pelo menos acho que em conjunto essas 3 características são, enfim, de alguma forma formam uma distopia, mas já lá vamos. E também disseste para partilhar isto com as pessoas que gostam, mas também podem partilhar com as pessoas que não gostam, não é? Não há mal nenhum. Sim, também não é exclusivo. Estas 3 características não são Exatamente. exclusivas, nem é exclusivo partilhar com pessoas que gostam.
Bem, a palavra distopia normalmente é referida como sendo um antónimo, não é? O contrário da palavra utopia. Não é? Todos nós ouvimos falar em utopia e distopia, tipicamente, enfim, tornou-se de alguma forma o seu contrário. E podemos começar até pela palavra utopia, que é uma palavra que foi, tanto quanto sei, foi mesmo cunhada, inventada por São Tomás More, não é? More ou More, eu gosto mais em inglês, São Thomas More, o mártir inglês do século XVI, e foi inventada por ele na obra com o mesmo nome. Não é? Ele escreveu um livro que se chama Utopia, e Utopia tem como tradução literal lugar nenhum, ou lugar inexistente, é isso que significa utopia. E de facto, a Utopia de São Tomás More, eu lia no ano passado, para quem ouviu o episódio dos livros que lemos no ano passado, parece-me que aquilo é uma sátira, não é? Porque fala sobre uma sociedade perfeita e por isso mesmo uma sociedade inexistente. Mas depois se é perfeita ou não também é dúbio, mas pronto, é uma sociedade de lugar nenhum. É um país de lugar nenhum porque não existe. O prefixo dis, em grego, significa mau, e topia vem do topos, que significa lugar. Portanto, utopia é lugar nenhum, enfim, o nada, ou nenhum. Distopia é lugar mau, é isso que significa. Portanto, as distopias são aquelas obras em que é apresentado aquilo que, do ponto de vista do autor, naturalmente, é um mundo mau, injusto, tipicamente passa-se no futuro. Aliás, eu diria que, pelo menos todas as que eu li, das que sei, passa-se sempre no futuro, sobretudo face à data em que o autor escreve, não é? E é um lugar que deveríamos querer evitar, não é? Esses lugares maus que são distopias são lugares que deveríamos querer evitar. E por isso também é comum encontrar nestas obras elementos de, por exemplo, de totalitarismo, polícias de Estado, ausência de liberdade religiosa, ausência de liberdade de expressão, superioridade de uma parte da população, cenários apocalípticos, enfim, só para dar alguns exemplos, mas são de facto elementos muito comuns nas distopias. Mas agora pronto, já sabemos o que é dizer distopia, portanto, é lugar mau. Vamos então à primeira característica, que eu de alguma forma considero que é assim, a característica mãe das distopias, destas três, que é o facto de serem obras verdadeiramente desconcertantes. Não é? Eu diria que uma distopia que se preza deve, antes de mais, incomodar quem lê, não é? Por motivos que vamos tentar discriminar a seguir, mas o autor coloca-nos numa situação em que pensamos: eu não quereria estar ali, eu não quereria viver aquilo, não é? Ou seja, eu repito, mas nós lemos aquilo e dizemos aquilo é um lugar mau e não queremos estar ali, não é? E isso desconcerta, não é? Enfim, obviamente há bocadinho dizia que não eram características exclusivas das distopias, até porque vemos que, de facto, nas grandes obras de literatura, muitas delas, o ser desconcertante é um elemento que está lá presente, porque nos coloca, de facto, diante de situações que nos incomodam, não é? Que nos obrigam, de alguma forma, a reafirmar as nossas convicções, não é? Posso dar um exemplo pessoal, por exemplo, uma obra que eu li há uns anos, que não é uma distopia, para todos os efeitos, que é Os Demónios, do Fyodor Dostoevsky, que muito aconselho, e é uma obra onde assistimos à destruição da ordem em nome da destruição, não é? Portanto, onde assistimos ao nihilismo na sua pujança máxima. E foi algo que me incomodou profundamente, e sobretudo, obrigou-me, de forma consciente, a reafirmar que eu, Vasco, diante deste cenário de destruição, eu sou pela manutenção da ordem, sou pela verdade, sou pelo bem, não é? Portanto, isto de ser desconcertante é algo que vemos em várias obras, mas por isso mesmo, e acima de tudo, o facto de uma distopia ser desconcertante obriga-nos a confrontar-nos connosco próprios, não é? A responder à pergunta: afinal de contas, diante deste cenário tenebroso, em que é que eu acredito verdadeiramente, não é? E isto é algo que acho que as boas distopias conseguem sempre fazer ao leitor, não é? Por mais antigas que sejam, atenção, por mais antigas que sejam. E isto é tão verdade na medida em que nos deve alarmar o facto de alguém, ao ler uma distopia, manifestasse desejo, não é, de que o mundo fosse assim. Não é? Se alguém lesse uma distopia, assim, daquelas mais famosas, já vamos falar de alguns casos, mas se alguém lesse aquilo e dissesse: aquilo sim
é que é o mundo como deveria ser, não é? Aquilo é que deveria ser a realidade. É uma pessoa que, certamente, de quem nos quereríamos, não diria manter afastado, mas pelo menos ter cautela, e sobretudo se essa pessoa estivesse no poder, seria bastante alarmante, não é? Um, Creio que o fator desconcertante das distopias, pronto, que também torna a sua leitura exigente, não é? Diria que as distopias não são tipicamente, bem, umas mais que outras, mas não são propriamente leituras fáceis, mas também pode fazer com que faça sentido lê-las mais do que uma vez, não é? E em várias fases da vida. Isto é algo que me parece interessante. E atenção, estou a dizer isto sem nunca ter repetido uma distopia na minha vida, mas é algo que pensei quando pensava, quando preparava este episódio, que de facto faz sentido voltar a ler, porque, uma vez mais, aquilo é tão bom. As boas obras de literatura deste género são tão profundas, tão tocantes, tão desconcertantes, que nos obrigam continuamente, não é? A testar aquilo que são as nossas convicções, não é? Portanto, eu acredito que daqui a uns anos vou ter que voltar a ler algumas dessas obras, porque, pronto, por isto mesmo, não é? Porque nos ajuda, diante do mundo que nos rodeia, diante da realidade, enfim, a garantir que estas realidades alternativas ou que estas histórias não se tornem realidade. Pronto. Um, Enfim, eu há bocadinho dizia que há uns livros que são um bocadinho mais exigentes do que outros, que têm a ver com elementos desconcertantes, mas também é verdade que há alguns livros de algumas distopias que também têm um elemento cómico que ajuda a atenuar um bocadinho o facto de ser desconcertante, não é? Por exemplo, nós já falámos de um livro no podcast, que para todos os efeitos é uma distopia, embora seja talvez uma distopia particular, que é a Estalagem Volante do Chesterton, em inglês The Flying In. Mas mesmo neste caso, aliás, quem não tiver ouvido esse episódio, vai ouvir, de facto é uma obra que vai ouvir e, sobretudo, arranja o livro e leia, que vale muito a pena. Mas mesmo neste caso, em que o exagero é propositado e é, aliás, muito típico da sátira chestertoniana, não é? Apesar de todo o elemento cómico, não é? Quando nós imaginamos um Reino Unido totalmente islamizado, não é? Enfim, é desconcertante, ainda assim é desconcertante, não é? E sobretudo desconcertante quando também olhamos para a realidade e percebemos que pode não estar assim tão longe, não é? Pode não estar assim tão longe essa realidade. Ó Vasco, e se um dos nossos ouvintes estiver a dizer, epá, mas por que raio é que havemos de querer ler coisas que me fazem sentir desconfortável? O que é que tu responderias? Isto é algo que é muito comum de se ouvir. Enfim, isso é um dos princípios da sociedade moderna, é o princípio do conforto, não é? Portanto, nada de que não nos devemos expor a nada que nos retire desse conforto, não é? E vemos isso em várias coisas. As pessoas não se casam porque sabemos que casar é difícil, as pessoas não têm filhos porque ter filhos é exigente, as pessoas estou-me a lembrar agora há esta coisa também do sair do trabalho pela calada, não é? De nos despedirmos sem dizer nada aos chefes, Isso tem um nome, não é? Depois como é que tem é? Silent quitting ou não sei o quê, não, uma uma coisa coisa assim, assim. exatamente, uma coisa assim, porque de facto é exigente enfrentar os chefes e manifestar o desconforto. Enfim, nós vivemos numa sociedade em que o conforto é um dos princípios máximos, não é? E é engraçado, estás a falar sobre isso, ou fizeste essa Quiet pergunta, quitting, quiet quitting, pronto. uma coisa assim. Enfim, uma tontice, não é? A tontice não é o quitting, a tontice é o quiet, é o quiet. Mas esta ideia de conforto, há uma distopia muito interessante e das mais famosas, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, onde nessa obra não se concebe, ou seja, toda a realidade não se concebe, não é? Fugir do conforto, não é? Portanto, é muito interessante a ideia de conforto no Admirável Mundo Novo, de que de alguma forma aprisiona as pessoas, não é? Aprisiona as pessoas e impede-as em primeiro lugar, impede-as de sofrer, impede-as de sofrer. E verdadeiramente nós só vivemos a vida, enfim, não sei se não estão plenares, mas vou dizer lá mesmo, só vivemos a vida com verdade, é isso que eu vou dizer,
se sofrermos, não é? Se houver sofrimento, porque o sofrimento é uma purificação do ser. E isto está totalmente associado à ideia de porque é que nós devemos ler coisas que nos fazem sentir desconfortáveis, porque também faz-nos sofrer, e sofremos com as pessoas que são oprimidas, apesar de ser uma história, sofremos com isto, não é? E uma vez mais, sofremos também porque nos obriga a voltar a enumerar as nossas convicções, a enumerar, não é enumerar o que eu quero dizer, a reafirmar, peço desculpa, reafirmar as nossas convicções. Isso é duro porque de facto nós também, enfim, nós temos uma queda para a asneira, não é? Uma queda para o pecado. Enfim, é o famoso efeito, não é, do pecado original, não é? É com concupiscência, nós se entregues a nós próprios só faríamos asneira, e de alguma forma estas obras confrontam-nos com aquilo que há de pior em nós, não é? E por isso é que sim, faz-nos sentir desconfortáveis, mas é importante, não é importante, é importante isso precisamente para purificar-nos, não é? Para purificar o nosso intelecto, purificar a nossa imaginação, purificar a nossa vontade, purificar a forma como nós vemos o mundo e como queremos o mundo à nossa volta, não é? Porque, de facto, um dos perigos do mundo moderno é esta anestesia geral, não é? É este fechar o olho à pessoa que Até há uma sofre, não é? palavra melhor do que anestesia. Desculpa interromper. Não, não, Até há uma palavra melhor do que anestesia que eu, ehm, antes de começarmos, estava aqui a comentar com o Vasco que ontem, pronto, que agora recentemente estive numa formação de caráter filosófico e, de facto uma das coisas que se abordou, pronto, não interessa agora aprofundar muito do que é que estávamos a falar, mas um dos conceitos que se abordou foi precisamente esta, e o termo correto é alienação generalizada, não é? Esta alienação generalizada, que é quase uma disfunção entre a nossa capacidade de conhecer e a forma como nós interpretamos o mundo, não é? A filosofia que nós criamos, porque, enfim, todos nós, mesmo vivendo numa altura em que mais ou menos rejeitamos o estudo da filosofia, como rejeitamos a cultura, como uma série de coisas que dão também origem um bocado a este podcast, mas ao rejeitarmos a filosofia, ao rejeitarmos pensar, debater, raciocinar sobre a realidade, não fazemos com que essas coisas deixem de ser importantes. Alienamos-nos de conhecer com maior profundidade o mundo em que vivemos e até as pessoas com quem nos relacionamos e, em última análise, até nós próprios. E essa característica é chamada na tradição filosófica por alienação. Nós estamos como que alienados de alguma forma da realidade. Acho que era este conceito que estavas a falar, ou estou a divagar muito? Não estás todo a divagar. E de facto, alienação a alienação é um bocadinho levantar os pés da terra, mas ir para lado nenhum, não é? Ou seja, simplesmente estar fora quando deveríamos estar com os pés assentes da terra. E as distopias, aliás, qualquer boa obra de literatura, enfim, coloca-nos os pés na terra, não é? Mesmo que seja ficção científica, mesmo que seja literatura fantástica, se for verdadeiramente bom, tem a virtude sempre de nos colocar os pés na terra. Só que muitas das obras de literatura fazem-no através, talvez, da beleza ou exortando às virtudes. As distopias fazem através do fator desconcertante, não é? Portanto, o fator desconcertante nas distopias é que nos obriga a deixar de estar alienados, não é? E a pôr os pés na terra, não é? Por mais desconfortável que isso seja, mas sabendo que no mundo real, ou seja, nós devemos verdadeiramente evitar todas as ideologias que nos afastam da realidade, não é? E que nos podem tornar escravos de outros senhores. E quem está alienado está muito mais suscetível a tornar-se escravo das ideologias. Mas se calhar, passando aqui para a segunda característica do ser desconcertante, e também, enfim, elas todas estão ligadas entre si, mas é o facto de as distopias serem, numa medida até assustadoramente real, serem proféticas, não é? Portanto, ainda que as histórias tipicamente se passem num futuro distante,
E até é engraçado, porque uma distopia que tenha sido escrita, por exemplo, em 1907, se calhar passa-se em 2023, não é? É o ano em que estamos a gravar este, este podcast. Mas enfim, a questão é que passa sempre no futuro. Não é? O, o, ou seja, peço desculpa, o facto de passar no futuro leva-nos sempre a ter assim uma ideia de que aquilo que estamos a ler ainda não se passou, não é? Ainda não se passou. E é um tempo que ainda não chegou. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes são-nos apresentadas algumas características que parecem já terem chegado até nós, não é? E isso é um bocadinho assustador, não é? Esta dimensão profética. Eu diria que numa boa distopia temos a sensação estranha de a história parecer simultaneamente algo que nos é tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo, não é? E eu creio que poucos géneros literários conseguem causar esta impressão no leitor, não é? Sobretudo na vertente profética, não é? Porque, de facto, é uma coisa que se passa no futuro e está longe, mas ao mesmo tempo parece que de alguma forma já lá chegamos. Enfim, há coisas que são evidentes nas distopias, não é? Em termos de profecias, como é, por exemplo, a constante observação de cidadãos por parte de um Estado, em regimes totalitários, não é? Ou por empresas, não é? Nas redes sociais, não é? Aliás, tal como acontece no 1984, de Orwell, não a parte da rede social, mas o Estado totalitário, não é? Ou então fazer, por exemplo, a promoção do prazer como fim último e mais importante das sociedades, não é? Que é No Admirável Mundo Novo. Exatamente, e nós vemos isso, quer dizer, só um cego, ou seja, só uma pessoa que é muito, muito distraída, é que não olha à sua volta e não vê que tudo convida, não é? Ao hedonismo, tudo convida à adoração do prazer, não é? Até muito associada à componente sexual, não é? Que é uma constante no Admirável Mundo Novo, não é? O, o que assusta no elemento profético não é só reconhecermos estes aspectos na vida real, mas é também o facto de que verdadeiramente exista quem se disponha a aplicar estes aspectos na vida real, não é? Quando para nós é evidente que não deveriam existir, não é? Nós pensamos que numa Coreia do Norte, por exemplo, quer dizer, assusta pensar que haja pessoas que acham que é bom monitorizar constantemente a vida dos seus súbditos, não é? Mas pronto, isso obviamente assusta, não é? E pronto, por exemplo, distopias mais antigas, onde este fator ainda era um bocadinho mais complicado, entenda-se, o controle total por parte do Estado, isso verifica-se no futuro, não é? E eu insisto até, há bocado falei nas redes sociais, eu acho que nós não temos redes sociais e nas empresas de Big Tech, não é? Eu acho que nós não nos apercebemos bem ainda a forma como nos expomos a essas empresas, não é? E como elas nos, nos, nos controlam e um dia pode ser alguém com boas intenções nessas empresas e amanhã pode ser uma pessoa com más intenções, não é? Nessas empresas. O fator profético também tem um lado que, enfim, pode ser tão divertido como assustador, não é? Isto porque muitas vezes as obras, as distopias, confundem-se e até muitas vezes são apresentadas como sendo ficção científica, não é? Isto é engraçado, ou seja, há coisas que foram escritas há 100, 70 anos, 50, e que de facto na altura previam coisas que era coisa de ficção científica, mas que depois se revelaram ser coisas, enfim, normais, não é? Posso dar aqui alguns exemplos, não é? Isto a ver com os progressos científicos e progressos tecnológicos que são previstos. É mais para curiosidade dos nossos ouvintes, mas também acho que ajuda também a perceber esta dimensão profética. Mas, por exemplo, no livro Fahrenheit 451, do americano Ray Bradbury, publicado em 1953, já se fala nas Smart TVs, não é? Nos plasmas que interagem com a pessoa. E também já se fala em headphones, não é? Headphones pequeninos, em 53, portanto, há muito tempo. Hoje em dia é algo totalmente normal. Ou assim, numa nota um bocadinho mais séria, por exemplo, a questão das armas de destruição maciça,
no livro O Senhor do Mundo, do padre Robert Hugh Benson, publicado em 1907, não é? Portanto, em 1907 ainda a bomba atómica era uma realidade um bocadinho longínqua, não é? Se a memória não me falha, 38 anos antes disso foi previsto. Atenção, todas estas coisas, não sei se antes destas obras já teria sido previsto ou não. Provavelmente, quer dizer, há um autor famoso que é o H.G. Wells, que também tem uma série de distopias, e enfim, nunca li, mas sei que também prevê algumas destas coisas, mas estou só a dar alguns exemplos. Por exemplo, a alteração da linguagem para fins políticos, não é? Isto é uma realidade orwelliana disto, não é? Portanto, de 1984, de George Orwell, publicada em 1949, não é? Hoje em dia, Isso não, se bem que isso Diz. não é bem um progresso científico, não é? Não é, tens razão. Não é bem um progresso científico. Não É é, profético, está dentro parece-me bem exatamente. dentro do capítulo da profecia, mas não é um progresso Não é. científico, é mais Aliás, uma provavelmente estupidez é o contrário. política, Sim. mas não científica. Mas no lado científico tens uma Se coisa bem que é muito feito interessante. de forma quase científica também, por outro lado. É o método científico, não é? É Mas cientificamente no, ad- testado. Diz no, força, diz. Não vou dizer desculpa, nada já. no Admirável Mundo Novo, a questão da manipulação genética, por exemplo, não é? Portanto, os Aí, pois bebés aí sim, aí sim. são, enfim, a forma como a manipulação genética é feita é assim, até bastante engraçada, quase cómica, mas pronto, mas é algo que é previsto, e hoje em dia assistimos ao mundo que quer não só, enfim, por acaso, deixa-me só dar aqui uma nota. Manipulação genética é algo que já vinha também do movimento do eugenismo, não é? Mas o que acontece no Admirável Mundo Novo é a gestação artificial, ou seja, fora do útero, não é? Que é algo que por acaso ainda não aconteceu, não é? Ainda não há, não é Não, possível, mas que ainda há mas pouco que tempo lia que já há quem esteja a trabalhar nesse sentido. É preciso ter as pessoas estão atenção. loucas, não é? Claro. Aliás, é Já para exatamente. não falar que está tudo ligado, não é? De clonar Sim, os humanos, quer clonares, dizer, na sim, China sim. ainda o ano passado houve um caso deste género, daquilo que Não se de sabe, não humanos. é? De Não, humanos. de humanos, houve uma coisa assim do género, também não quero estar aqui. Vê lá eh, isso, pá. Não enganes os nossos houve uma ouvintes. tentativa, não estou a enganar, houve uma tentativa que cessou, depois, como habitualmente acontece na China nestes casos, o cientista Morre. desapareceu durante uns meses. Não desapareceu, simplesmente desaparece, ninguém sabe dele. Depois, entretanto, acho que voltou. Seria o Mas mesmo. depois Mas, à mas é França. muito interessante esta questão da estação fora do útero no Admirável Mundo Novo, porque precisamente, ou seja, toda a gestação é gerida pelo Estado, não é? Pelo poder, e assim as mulheres, que depois têm assim um. Também peço desculpa, havia também uma profecia no Admirável Mundo Novo. Não foi não tentou fazer um clone. Quer dizer, já se deve ter. Estava aqui a ver agora, Foste ao tinha Google, aqui a pá. cábula. Vinha ao tio Pois, Google que estava sempre a estas coisas. ma- Provavelmente já há 70, Deus nos livre, possivelmente não se consegue, ainda bem, sim, e Deus nos livre de viver num tempo em que isso acontece, mas não, aqui o tema foi edição genética, foi um cientista chinês que editou as um ADN. genes Um de bebê ADN, e que não? foi preso 3 anos. Sim, genes de ADN. Pois. Sim. Qualquer coisa. Mas há um tema também no Admirável Mundo Novo que é o tema da contracepção, não é? Porque eu creio Sim, que em 32, quando é escrito, acho que a contracepção ainda não era, enfim, salvo erro, veio mais tarde, pá, nos anos 50 ou 60, e pronto, é aqui, mas só que é engraçado aqui, é um cinto contraceptivo, coisa um bocadinho arcaica, mas pronto, mas era assim que funciona, assim as mulheres podiam ter relações sexuais e sem correr o risco, não é? O grande risco que é o engravidar. risco. Sim. Mas pronto, isto só para dizer, quer dizer, que de facto nós, quando lemos uma boa distopia, ficamos
enfim, uma vez mais, e repito, desconcertados com esta dimensão profética e perguntamos, não é? Aquilo que não tanto a ver com o progresso científico, mas depois com o próprio ambiente, não é? Do mundo que nos é apresentado, o mundo distópico, não é? Perguntamos, será que de alguma forma já estamos a viver isto, não é? Ou porque é que isto tudo me soa tão familiar? Não é? Porque é que eu estou a ler uma coisa que é de um mundo que é próprio de um mundo mau, mas ao mesmo tempo já me soa tão familiar, não é? Isto, para um cristão, isto também se pode aplicar, por exemplo, ao livro do Apocalipse, não é? Portanto, o último livro da Bíblia, não é? Que também de alguma forma pode-se considerar uma distopia. É uma distopia que acaba bem, não é? E já agora, só aqui Sim, as uma à despias não têm de parte, acabar mal. exatamente, nem todas as distopias acabam mal. Talvez enfim, aquelas, enfim, enfim, vou dizer, assim, as mais famosas, acabam mal. Mas depois também há umas muito, muito, muito famosas que também não acabam mal, enfim, mas pronto. Mas quem leu o Se Apocalipse, não é? bem que, não sei Diz. se vou dizer aqui alguma coisa que tu vais dizer mais para a frente, se calhar vou, mas depois voltamos a comentar. Se bem que também é elemento comum, enfim, não li imensas distopias, mas as que eu li é mais ou menos comum. Pronto, não acabar bem, é verdade, mas há uma certa. Há sempre algo positivo que é o despertar. Há um homem, ou há Claro. mais do que um homem, que deixam de estar alienados, não é? Voltando um Sim, 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 bocadinho sim, 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 tal e qual, tal acima. e qual. Isso Sim, acontece sempre, não é? No enredo. vamos tocar nesse ponto, mas sim, Mas, claro que mas sim. estavas a falar do Apocalipse, interrompi. Estavas a Sim. explicar porque é que o Apocalipse é uma distopia. Porque é que diz que o Apocalipse pode ser uma distopia, de certa forma? Quer dizer, pelo menos na dimensão, é desconcertante, não é? E é desconcertante porque nós. ehm, Bem, pá, quem leu o Apocalipse, obviamente, é uma literatura enfim, de um simbolismo eh, muito difícil de interpretar, não é? Quer dizer, não, e só agora, por exemplo, não há nenhuma interpretação definitiva da Igreja, por exemplo, da Igreja Católica, naturalmente, em relação a todos os aspectos simbólicos do Apocalipse, não é? Portanto, não existe. Existem interpretações, e certamente interpretações muito válidas, mas pronto, percebemos que se passa no futuro, percebemos que há uma luta entre o bem e o mal, percebemos que há uma usurpação dos maus, ou seja, uma usurpação, quer dizer, há uma infiltração dos maus na igreja, não é? Porque ou, ocupa o trono, não é? O trono, agora não quero estar a dizer as neiras, mas pronto, ou seja, hum, há o mau que vem e que cativa muitos e que engana muitos, e depois há os santos que permanecem firmes, que são mortos. Enfim, na verdade, o Apocalipse é algo que nós temos vindo a assistir desde há 2000 anos, não é? De alguma forma. E hoje em dia, não é? Se olharmos com Sim, cuidado, olharmos à nossa volta. também há um livro muito interessante de Scott Hahn que diz que chama-se The Lamb Supper, não é? As Uhum. núpcias do Cordeiro, penso eu que é em português, Banquete do Cordeiro. Desculpa, o Supper banquete é do Cordeiro. banquete, sim, sim, É o existe. banquete do Cordeiro, deve Sim, ser isso. Eh, Núpcias também não estava mal, agora é retrospectiva, mas estava banquete do certíssimo. Cordeiro. E em que ele tem a tese de que o Apocalipse é quase uma liturgia, que consegue ver elementos consegue. Opá, eu não li o livro, portanto também não quero estar a dizer disparate. Mas lê o Apocalipse como uma Eucaristia, num certo sentido. Isso é interessante, porque eu reconheceria isso na fase final do Apocalipse, não é? Precisamente nas núpcias do Cordeiro, mas não E são na inúmeras minha. as referências na liturgia Claro, claro, ao texto da sim. Revelação. Bem, quer dizer, a própria liturgia Mas quer antecipa, dizer, não é? mas Sim. isto é uma ideia tua de chamar distopia ao Apocalipse, não é? O distopia, Não, não, eu não, é acho uma que ideia. por definição, quer dizer, é algo que não é real, não é? E o Apocalipse, em certa medida, é uma descrição, ainda que mais ou menos Bernardo, cuidado simbólica com daquilo que isso. vai acontecer no fim dos tempos. Bernardo, cuidado, cuidado, que, enfim, nós somos também, de alguma forma, tolkienistas e sabemos que há Os mitos, não é? tolkienistas, é, tipo, é um mito verdadeiro. É o mito verdadeiro, portanto, Uhum. pode ser de alguma forma a distopia verdadeira, não é?
Ok. Mas, ou seja, toda a Rebuscado. vinda do anticristo. Não digas isso, não digas isso. Um dia fica para mais tarde. Olha, tenho que ler esse livro do Scott Tenney e depois falamos sobre isso. Mas ou seja, o que eu estou a dizer a distopia passa-se num futuro em que sabemos que as coisas vão correr mal. É isso que eu estou a dizer, e que vem o anticristo e que vai instaurar um regime que, enfim, que é mau, que persegue os cristãos, etc. E pronto, depois tudo acaba bem, naturalmente, mas enfim, de alguma forma. Aliás, porque é que eu também. Enfim, Mas tu estavas a eu dizer uma demoro. coisa que Mas estavas a eu dizer muito demoro. bem. Mas estavas a dizer uma coisa muito bem, que é, de certa forma, eh, todos vivemos já no apocalipse, não é? É caminho, Sim, 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 não sim, é um sim. momento no tempo, é quase como uma continuidade Mas histórica. o meu problema é que eu demoro sempre 10 minutos a chegar ao meu ponto. Então chega ao teu ponto. Porque é que eu referenciei o Apocalipse? Porque, por exemplo, dou-te aqui duas obras de distopia que são inteiramente baseadas, ou que têm o Apocalipse cristão como pano de fundo, não é? Já referenciei o Lord of the World, o Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson, e aliás, dou-te até três, peço desculpa. Há um também de um russo escrito em 1900, um russo chamado Vladimir Soloviev, que era um místico ortodoxo, mas muito amigo de Roma, curiosamente. Roma, ou seja, dos católicos, que escreveu um conto do Anticristo, ou podem até procurar na internet A Tale of the Antichrist, que é uma curtíssima distopia, ou então ainda outro que eu estou agora ali, estou a gostar imenso, que tem o nome, em português há de ser um bocado difícil de dizer, mas é A Canticle for Leibowitz, do Walter M. Miller Jr., que também é inteiramente, pronto, mas tem o apocalipse, ou o mundo apocalíptico como pano de fundo, não é? Cântico, isto está em português há de ser um cântico para Libawitz é um apelido. Mas pronto, Uhum. isto para dizer que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, serve de inspiração para, para algumas obras. Bem, aqui agora se calhar fiz um bocadinho de batota, que eu não acabei de ler este aqui, do Canticle for the Bowitz, portanto, como ainda não acabei de ler, eu não tenho bem a certeza até que ponto é que isto aqui pode ser Estás a inspirado. ler agora? Estou a ler, estou a gostar É imenso. boa. Também tenho aqui para ler, fiquei com muita vontade de ler. Eu tenho, Acho que já tínhamos falado sobre isso. Acho que já já tínhamos porque este, falado. este, este está Na na minha apresentação lista dos de livros do livros. ano, não é? Este Sim, está na minha lista e eu, pronto, isto, já agora informo os nossos queridos já ouvintes que a coisa tínhamos não está falado. famosa, a coisa não está famosa só para se Ah, é? prepararem. Pronto, olha, ainda bem que avisas também este Pronto, teu ouvinte, que já somos dois. meu Deus, pronto. Fico a Mas consciência enfim, mais leve. mas continuando neste aspecto profético que eu acho que é muito interessante. E pronto, que nós sabemos que as duas distopias mais famosas, e já as referenciamos, não é? É o Admirável Mundo Novo e o 1984, não é? Que são, aliás, obras que são constantemente comparadas e contrastadas, não é? Porque uma fala sobre uma sociedade assente na dimensão do prazer e outra fala numa sociedade assente na dimensão do controlo pelo poder. Pronto. E na operação pelo poder, não é? E de facto E depois há esta questão de em qual das duas é que nós vivemos hoje, não é? Há sempre exatamente, essa discussão. exatamente, ou seja, o que estava a dizer que elas são Isso dava para constantemente um episódio comparadas, depois. Uhum. dava, mas aqui tocando neste tema muito ao de leve, a opinião prevalente, pelo menos no que diz respeito ao mundo ocidental, que é onde nós vivemos, é a de que Aldous Huxley acertou e George Orwell errou, não é? Portanto, nós vivemos no Uhum. admirável mundo novo e não no 1984, não é? Porque Mas não é assim efetivamente tão simples. as nossas sociedades de facto adotaram por completo, não é, os dogmas do hedonismo e do consumismo, que, pronto, estão presentes no admirável mundo novo, não é? Enfim, não é, não estou a ser, é uma lógica simplista, não é? Mas parece que de facto o mundo se aproximou mais daquilo que foi previsto por Aldous Huxley. Mas quem olha o, peço desculpa, caros ouvintes, de facto, isto de gravar à noite tem o seu quê de complicado, não achas, Uhum. Bernardo? Que é assim, Acho. tem o Não, seu quê de complicado. mas o que. O que eu queria dizer agora era que Não, é que parece que foi Aldous Huxley que acertou, mas na realidade não é assim tão ambos simples. acertaram de alguma forma, não é? Porque, pronto, ou seja, o Huxley aceitou porque hoje em dia o sexo é um deus, não é? Ou seja, é um deus, obviamente um deus com D minúsculo, só para, para não escandalizar ninguém, mas é.
o ideal do prazer ou melhor, o prazer como ideal máximo é algo que é promovido, não é? É promovido e ninguém se importa com isso. E também a questão toda do consumo de drogas, não é? Para ficarmos, como dizem os americanos, high, não é? Que é também algo muito, muito presente no Admirável Mundo Novo. Portanto, de facto, o Huxley previu ali um conjunto de aspectos que se verificaram. No entanto, e não desfazendo, obviamente, a genialidade de Aldous Huxley, o Orwell também tinha o Orwell tinha um profundo conhecimento da natureza humana, como excelente romancista que era, hoje em dia, quando olhamos para a realidade, percebemos que talvez ele não estivesse assim tão errado, não é? Já falei há bocadinho da questão da invenção da linguagem, não é? Para satisfazer agendas ideológicas. De facto, não é um progresso científico, mas é um progresso muito estúpido, mas nós podemos nos rir, mas daqui a uns tempos temos que dizer Não, quem controla a linguagem controla o pensamento. É estúpido, mas é uma coisa muito séria. exatamente, não é? Deputados, deputadas e deputades, não é? Deputados, todos, 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 todas todos. e todos, não é? E nem reparamos, isto aqui vai entrando. E outra coisa que nós já temos falando, já falámos várias vezes noutros episódios, e que acho que já Chesterton, não quero estar a mentir, mas acho que já Chesterton comentava isso, que é os conceitos que ficaram malucos, não é? As palavras de conceitos importantes que, que, que apesar de estarem consagrados na nossa cultura, na nossa civilização, como conceitos importantes, ou se calhar por isso mesmo, subrepticiamente foi mudando o significado das palavras, não é? Isto já não é de hoje. Quando a Revolução Francesa diz que é liberdade, igualdade, fraternidade, Uhum, eh, na realidade são quase os opostos dessas três palavras, aquilo que se está ali a propor e a defender, não é? E quem fala na Revolução Francesa fala hoje no conceitos como a liberdade, obviamente, continua a ser um conceito muito mal entendido, mas falo de inclusão, conceito de inclusão, o uhum, conceito de uhum, uhum. tolerância. Quer dizer, tudo isto são palavras que são, já para não falar enfim, da palavra sexo ou género, que perdeu completamente o sentido e o significado. Um, Enfim, isto só para Porque dizer que parece estúpido, mas de não facto é, não é, não é, não é. E o que é é um dramático é assunto que sério. as pessoas vão deixar de ser lindas e bonitas para passarem a ser lindos e bonitos. Isso é que é Mas o pronto, eu pior. às vezes digo a brincar e já agora se alguém nos ouvir do Algarve não leve a mal, mas é que de facto parece um bocado de sotaque algarvio, não é? És bem bonito, não é? Desculpa. Agora Enfim, quase que parecias madeirense. na Madeira são sempre, eu tenho uma paixão por sotaques portugueses, e prometo que não sou daqueles que dizem que os de Lisboa é que falam bem. Às vezes digo isso só para picar os do Norte, mas enfim, são outros temas. Pronto, voltando ao Olha, Orwell, mas não é? linguagem, não é? Mais Linguagem, exemplos. exatamente, a reinterpretação Os da história, não é? revisionismos Exatamente, históricos, ou tal interpretação e da qual. história, ok? Porquê? Porque hoje em dia nós ou seja, em Orwell, o personagem principal, o trabalho dele é reescrever a história continuamente para que a história esteja sempre alinhada com aquilo que o partido, não é? Que só há um partido, não é? Com aquilo que o partido diz na altura, não é? E hoje em dia nós vemos isto, não é? Nós vemos livros que são reescritos, com passagens reescritas ou até mesmo apagadas para não serem ofensivas, não é? Portanto, a história Uhum. tornou-se ofensiva, não é? E para não falar de toda a questão dos colonialismos, etc. Portanto, é preciso reescrever e reinterpretar, porque, para não ser ofensivo. Até podemos dizer que no caso enfim, estamos a falar do 1984, não é? O puritanismo, não é? Portanto, o partido proíbe as Sim. relações sexuais, exceto em alguns casos só para garantir a procriação, mas esse puritanismo carregado de ódio, não é? Que é muito diferente do convite cristão Não, à castidade, não. Os também. puritanismos nunca são cristãos. Quer dizer, às vezes são de outras denominações cristãs, mas nunca são católicos. O Não, não, puritanismo nunca são exatamente, sim, católicos. sim, sim, mas o Padre João puritanismo Seabra falava muito disso. e falava muitíssimo bem, certamente. Mas o puritanismo cheio de ódio do 1984, não é? Tem algo do movimento Me Too, por exemplo, não é? O Me Too, não é? Sim. Para que no fundo são mulheres que apelam à castidade não porque querem o bem dos homens, mas porque odeiam os homens, não é?
sim. Ou querem os homens assim como sendo Ou mulherzinhas, não têm é? outras finalidades Uhum, de uhum, uhum, promoção, uhum, de ficar uhum, famosas, uhum. enfim, é sempre um risco generalizar. Obviamente que há Sim. casos que são dramáticos, eh, Sim, mas é não, não, mais sim, complicado do que isso, não é? isto, atenção, não estou, isto não é menorizar o objeto que é o problema de base. Estou a dizer é na reação, não é? Na reação viu-se muito ódio, não é? Ódio da mulher para com o homem Uhum. e neste sentido uma castidade agressiva. Não é tanta Não, nem se castidade, é pode chamar uma abstinência, que assim, castidade é uma virtude, portanto, uma abstinência agressiva. Também se vê isso no Orwell. Enfim, a questão das redes Big, sociais, estarmos Big a ser. Brother, exato. Sim, a questão do Big Brother, não é? Que Big Brother is watching you, não é? É o lema do livro, não é? E nós ficamos assustados, não é? Eu lembro perfeitamente que estava E não a deixa de passar ser férias. caricato também ser um programa de televisão que as pessoas se divertem a ver. Hoje em dia vemos o Big Brother, exatamente. Eu lembro perfeitamente que Vês tu, estavam a fala por passar. ti. Eu disse que via. Não, eu vi o Disseste primeiro. nós vemos, não é? Já toda a gente sabe, toda a gente lembra do Zé Maria, que foi O o primeiro que de Zé ganhou Maria. primeiro. Pronto, o Zé Maria e o Marco, e pronto. Pobre Zé Mas, Maria. mas mais que isso, não. Mas estava uma vez, estava de férias num sítio qualquer e estávamos numa piscina com outras pessoas, lá, com quem falámos um bocadinho, até acho que era olha, para ver o quão pouco provável seria alguma vez eu voltar a falar com esta pessoa, era um português, mas que vivia em França, tinha vindo passar férias a Portugal. Uh, e nessa noite, salvo erro, no Facebook, de repente apareceu-me essa pessoa com quem eu tinha estado, com quem eu tinha tido uma conversa, aparece-me como sugestão de amizade, não é isto? Quer dizer, é claro que hoje em dia pensamos que por E georreferenciação tudo sempre que tu acontece, etc. falas. Não, e sempre que tu Uh, falas muito de um assunto, aparecem-te assuntos, Aparece exatamente a anúncios dizer isso. relacionados com esse assunto. É sempre um bocado assustador. Portanto, esta ideia de estarmos a ser constantemente observados também não é algo fictício, não é algo só do 1984, parece que é mesmo verdade. Depois toda a questão do poder, não é? Há bocado dizia que o Orwell previa um mundo em que o primeiro princípio é a opressão pelo poder, não é? O poder pelo poder, pronto. E de facto isso já esteve um bocadinho mais longe e nós começamos a ver, não é, à nossa volta, pessoas que verdadeiramente se agarram ao poder, não é, com unhas e dentes, sem ter qualquer tipo de interesse pelo bem comum. E não digo isto só em partidos ou em autarquias ou o que seja, digo também, muitas vezes nas empresas nós vemos isso, de pessoas que chegando lá acima agarram-se ao poder. E o grande objetivo é manterem-se lá e não pensarem no bem comum, no bem da empresa, no que seja. E isso é também algo que me parece assustador. Claro que isto sempre houve, não é uma novidade de agora, mas isto para dizer que o Orwell não era assim tão. Quando se diz que Huxley acertou, Orwell errou, não é assim tão verdade. Mas pronto, quisemos dar este exemplo aqui para realçar o tema profético. Uh, e gostaria agora de passar para a terceira característica e última destas três, que como verão não é, obviamente, exclusiva das distopias, mas que é o facto de também quem escreve uma boa distopia tem um conhecimento profundo do ser humano. E, aliás, é esse conhecimento profundo do ser humano que também lhe permite, de alguma forma, ser profético, não é? E também desconcertante, não é? Porque uma pessoa que conhece bem a natureza humana sabe aquilo que vai chocar, não é? O leitor, ou aquilo que vai colocá-lo numa situação um pouco incómoda. E eu até arrisco-me a dizer, se me for permitido, que ou seja, o conhecimento profundo da natureza humana é aquilo que no fundo é aquilo que separa as águas entre uma boa e uma má distopia. Mas o meu problema é que eu acho que nunca li uma má distopia, ou se li não me lembro, porque eu pelo menos estou convicto daquelas que tenho lido, e já direi algumas das que li, que sugiro para ler, para que possam ler também, parece-me que são todas boas distopias, e de facto observo algo que é um conhecimento profundo da natureza humana. Um, que é algo, como dizia há bocado, não é exclusivo das distopias. Todos os grandes romancistas conhecem o homem bem, não é? O homem com H grande, não é? H maiúsculo. E por isso mesmo também conhecem as profundezas do seu abismo. Ou seja, têm noção do quão baixo o ser humano pode descer. Assim como nós também temos noção do quão
o quão baixo o homem pode ser, não é? Isso temos, infelizmente, temos exemplos de sobra ao longo da história do homem. Um, mas na questão ou seja, quando se conhece bem a natureza humana, ou seja, não é só no aspecto exterior, mas também no aspecto interior da pessoa, não é? Ou seja, não é só, bem, este personagem é mau porque faz coisas más, este personagem é mau porque quando este personagem fala e expõe o seu mundo interior, nós de facto vemos o quão baixo ele chegou, não é? Isto de facto é marcante nos maus da fita das distopias, não é? Posso dar aqui dois exemplos, não é? O O'Brien, de 1984, ou então o Capitão Beatty, no Fahrenheit 451, não é? O O'Brien é um caso, é um homem enfim, que é assustador a forma como ele procura e anseia o poder só e apenas pelo poder em si, não é? Isso é muito assustador e há uns longos diálogos entre o O'Brien e o personagem principal. E de facto assusta, não é? E depois no Captain Beatty, não é? Capitão Beatty do Fahrenheit 451 é um homem que detesta livros e quer abolir livros porque são veiculadores de ideias que se opõem entre si, não é? Portanto, é um homem que detesta a leitura, que detesta as ideias, não é? Isso também, quando ele fala, enfim, comparativamente com o O'Brien, fala bastante menos, mas quando vemos o homem falar, a explicar o porquê do ódio dos livros e das ideias, e isto, se calhar, quem nunca tiver lido não faz ideia, mas o Fahrenheit 451 é um livro sobre bombeiros, não é? Só que bombeiros em inglês também se pode dizer firemen, e os firemen do Fahrenheit 451 não apagam fogos, pelo contrário, iniciam fogos para quê? Para destruir livros, não é? É um conceito cómico, porquê? Porque os livros têm ideias e ideias são perigosas, porque as ideias põem o homem a pensar. Aliás, como diz há bocadinho, não é? Aliás, este tema da alienação está muitíssimo presente neste livro, do Ray Bradbury. E pronto, este homem, quando fala, explica como odeia as ideias. Mas pronto, isto, de facto, este abismo do ser humano é muito marcante nos maus da fita. Mas mais marcante é ainda observar como nestas obras, marcante e até perturbador, ver como as grandes massas aderem a estas grandes ideias. E de facto, não é? De facto, isso acontece na realidade, não é? E vemos que ou seja, porque estes autores conhecem a natureza humana, não só daqueles que têm as ideias más e que as promovem, mas também de todas as massas que com tanta facilidade vão atrás desses homens, dessas ideias más, não é? E aqui voltamos àquilo que eu comentava há bocadinho, de que abdicarmos da filosofia, não é? Lembras-te que eu há bocadinho Tal e estava qual? a Sim, 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 comentar sim, 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 sim. aquela palestra onde estive agora recentemente, abdicarmos da filosofia faz de nós ficar mais propensos a ser escravos. E tu disseste agora uma palavra também muito importante, que é a palavra massas, não é? As massas. E as massas, há aquele aquela mensagem fundamental, decisiva, das mais importantes das mensagens contemporâneas sobre a democracia e sobre política em geral, que é a famosa radiomensagem de Pio XII, Natal de 1944, que conhecerás certamente, em que ele faz aquela célebre distinção entre povo e massa, em que explica que o maior inimigo da democracia são uma população que é massa e não povo. E explica, não é? Que a massa, em oposição ao povo, é inerte, quer dizer, é maleável, apenas só pode ser mexida pelo exterior, não é? Enquanto o povo vive na plenitude da sua vida, tem capacidade própria de pensamento, quer dizer que cada pessoa, embora com noção de que faz parte de uma comunidade, tem valor por si própria. Quer dizer,
E nós reparamos sempre que, na maior parte, não li todas, mas em geral nas distopias, e corrijo-me se estou a dizer algum disparate, em geral nas distopias, de uma forma ou de outra, há sempre um governo tirânico, não é? E como é que se chega a um governo tirânico? Precisamente quando uma população, quando um povo abdica de ser povo para passar a ser massa. Isto percebe-se? Percebes? Não, não, percebes. Hum, Quer dizer, também já agora, construindo sobre essa tua Isto aqui ideia, tudo porque tu estavas a falar de massas, não é? E é que massas não, é uma palavra muito bem escolhida e que é muito importante percebermos que se opõe ao povo, não é? Que tem vida própria, que se mexe, que se move por si, o em povo é oposição às composto, massas que são manipuladas sim. ou que se pode chamar escravizadas, se quisermos usar aqui um Eu termo acho que forte. pode ser que o povo é composto por indivíduos, não é? E as massas é mesmo Mais do que próprio, indivíduos, pessoas, não é? Porque pessoas, o desculpa, conceito de indivíduo pessoas também é individuais, perigoso numa época de individualismos. Mas sim, pessoas, estou a Mas perceber o que estás a pessoas, não dizer. é? Na sua dimensão relacional, Sim, mas sim. única. Pessoas Sim. únicas e irrepetíveis, sim. E as massas parece que é mesmo é uma amálgama, não é? Está tudo junto, está como se fosse uma massa, não é? Como se, quem já fez um bolo sabe o que é estar a amassar, não é? Portanto, está tudo junto, ninguém se, Não tem vida própria, não tem vida não tem vontade e, própria, e ninguém se não destaca, pensa, não reflete. exatamente. Portanto, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Já agora, para ser justo, há só um dos livros, enfim, pelo menos dos que eu li, há um em que isto é talvez um bocadinho mais duvidoso, que é o Admirável Mundo Novo. Porquê? Porque como há uma manipulação genética, ou seja, há uma ausência de liberdade, não é? Para aderir ao que é que seja. As pessoas aderem porque foram geneticamente manipuladas para aderirem, não é? Porque a sociedade do Admirável Mundo Novo está organizada por castas e cada casta tem o seu propósito. Portanto, não há o tema de liberdade não pode ser que não há uma verdadeira adesão da vontade, não é? Mas em outras distopias de referência vemos como de facto a multidão parece conviver tranquilamente com estas ideias totalitárias, não é? Sem as questionar. Isto não é nada de novo nas sociedades humanas, isso é que é assustador, não é? Enfim, no stalinismo, por exemplo, a denúncia anónima, não é, de potenciais dissidentes foi uma realidade, não é? As pessoas de facto alinhavam com, ou em tempos alinharam com a denúncia anónima. Eu sei que isto choca muitas pessoas, mas isto também aconteceu há 3 anos durante os lockdowns do Covid, não é? Também houve pessoas a denunciar outras porque havia suspeita de estarem infectadas, quer dizer, e convivemos, parece que convivemos bem com isso. Eu não convivi, não é? Mas não convivia bem. Eu tive que conviver, mas não convivia bem. Mas isto aconteceu verdadeiramente, as pessoas irem atrás de uma coisa e sem pensar, sem raciocinar, sem perceber o que é que estão a fazer, não é? Acusar outras pessoas. Não é? Enfim, e há outros exemplos, por exemplo, no Fahrenheit 451, que eu também já tenho vindo a falar, parece que toda a gente abdica da vida intelectual, não é? É o tal livro em que os bombeiros queimam livros, não é? As pessoas abdicaram de ter a vida intelectual e entregam-se a uma vida totalmente superficial, peço desculpa, e hedonista. No Senhor do Mundo, do padre Robert Benson, também parece que toda a gente aceita que o cristianismo é verdadeiramente o último perigo que tem que a humanidade tem que exterminar, não é? Enfim, agora não conhecem a história, mas é uma história sobre a vinda do anticristo, e há um homem que surge e não sei o quê. Primeiro é muito bondoso, não é? Muito relativista, mas depois percebe que para o seu relativismo ter sucesso é preciso eliminar a última força que se opõe ao relativismo, que é o catolicismo, né? Portanto, lá está, é aquela ideia da tolerância, não é? Nós somos tolerantes com todos, menos com alguns. E também no 1984, parece que toda a gente aceita o irreal, não é? Porque parece que as pessoas abdicam da memória, porque é aquela questão de reescrever a história, não é? Uhum. Durante num mês o Estado pode estar em guerra com o Império, agora me lembro dos nomes, mas O do Eurásia. Eurásia, e no mês a seguir pode estar em confronto com, acho que não sei se é o Estado, a América ou o que seja, e as pessoas e reescrevem a história toda para trás, e as pessoas vão, pronto, as pessoas entendem isso como sendo normal, não é? Portanto, e pronto, são de facto
esta compreensão de como funcionam as massas, não é? Que enfim, pode parecer um bocadinho exagerada, mas ao mesmo tempo vemos como isso aconteceu na vida real. Pronto. Mas, e como diz há bocadinho, e também para concluir este terceira característica e depois, consequentemente, o episódio, há sempre personagens que, no meio disto tudo, desta tristeza toda, verdadeiramente encarnam os valores do bem e da verdade, não é? Isto também é marcante. Isto também é marcante. Portanto, aquilo que tu dizes há bocadinho, que nestes livros todos, depois vemos alguém que de repente desperta, não é? Alguém que desperta das massas e que se questiona o que é que se passa aqui, não é? E é muito engraçado, quer dizer, é muito fácil para um leitor de uma distopia colocar-se logo na pele dessa pessoa, não é? Porque nós estamos desde o início a ler o livro e a perceber o que é que se passa, o que é que se passa aqui, o que é que se passa aqui, e de repente aparece o personagem que diz o que é que se passa aqui. Nós de repente queremos ser aquela pessoa, não é? Dentro daquela história, é muito engraçado. E pronto, e depois encarnam pronto, lutam pela verdade, etc. Depois às vezes acaba bem, outras vezes acaba mal, não é? Mas, ó Mas Vasco, aqui uma pergunta, uma curiosidade que estava a ler, pronto, para preparar aqui o episódio, estava a ler umas coisas sobre distopias e vi que, que há autores que dizem que o inferno de Dante, não é? Parte da Divina Comédia, que, enfim, apesar de escrito alguns séculos antes da palavra distopia sequer existir, que tem a maior parte, se não todas as características de uma distopia. Tu que és um especialista em Dante e na Divina Comédia em particular, o que é que te Bernardo, parece tu esta afirmação? tens de ter cuidado com essas coisas. Uma pessoa que nos estivesse a ouvir pela primeira vez ia achar que eu era mesmo um especialista. Não, quem é especialista é a professora Madre Deus Pacheco de Que Amorim, já com cá quem veio e gravámos, remetemos para o episódio. exatamente, em que falámos sobre Dante e sobre a Divina Comédia. Sabes que eu pensei sobre isso? Pensei mesmo, mas não me parece que seja, porque, pelo menos para mim, mas quem sou Eu eu, não também é? não, Mas não me parece. porquê? Primeiro é um sonho ou uma experiência mística, não é do autor, portanto não é propriamente uma realidade futura, hum, e, ou seja, obviamente é desconcertante, obviamente também há ali o conhecimento da natureza humana, porque ele descreve em todos os ciclos do inferno, vai descrevendo com muita precisão os pecados, não é? Os vários pecados e a forma como eles são torturados, mas não parece que haja ali o elemento propriamente profético, pelo menos na parte do inferno, não é? Quer dizer, claro que depois enfim, nem no purgatório nem no céu, não me parece que seja esse o propósito de Dante, não é? Acho que Não, não, de todo. O propósito não era. sim, Podia ser exatamente, claro, uma claro, claro. coincidência. Mas eu diria que é mais um bom exame de consciência do que outra coisa, do que uma distopia. Mas isso é a minha opinião. Mas pronto. Não, outra coisa curiosa também, Diz isso. antes aqui de concluir, aqui neste pronto, pequeno estudo que eu fiz enquanto parava este episódio, foi que também há quem chame um novo estilo de distopias, assim, livros mais contemporâneos, às quais chamam as distopias de não ficção, não é? Tipicamente distopia é ficção e há estes livros que se chamam distopia de não ficção. Não sei se já ouviste falar disto. Não, Dystopian non-fiction. Sim, é mas assim que eles chamam. tens algum Por exemplo? exemplo, não, tenho vários e um deles, o último deles, até queria ouvir o que é que poderia, qual é que seria o teu comentário. Um deles, tu conheces o R. R. Eno, que é o editor Sim, da First do First Things. Things. Sim, 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 Pronto, sim. tem um livro que é o Resurrecting the Idea of a Christian Society. Pronto, este é um dos que é considerado dentro desse género. Depois há um que é do Anthony Aslan. Conheces? Sei perfeitamente. Chama-se Out of the Ashes, Rebuilding American Culture. Uhum. Estes exemplos são ingleses, pronto. Era de um artigo também de um americano. Estou a perceber o que estás a dizer. Portanto, non-fiction, já estou a perceber. Non-fiction, ou seja, Sim, sim. distopia Portanto, não livros, sim, sim, ficcional. sim, sim, Não, sim, não sim. sei como traduzir isto melhor. Depois também do arcebispo da Filadélfia, o Stranger in a Strange arcebispo Land. Strangers in a Strange Land, exatamente. Esse já li há muitos anos. Já leste? Sim. E percebes o que é que eles querem dizer com dystopian Percebe? non-fiction? Sim, até imagina o Benedict Option.
também poderia entrar Era aí nessa que categoria. era precisamente aí que queria chegar. Boa, Pronto. Isto não Vasco. foi combinado, meus caros Não, ouvintes, não de foi todo, não foi combinado. mesmo combinado. Sim, no fundo são estes livros que identificam tudo, um conjunto de coisas que está mal no mundo, não é? Obviamente, Uhum. em todos os exemplos que deste, é no ponto de vista cristão e católico especificamente, e Não necessariamente na Benedict Option. é verdade, tens toda a razão. Mas cristão. Desculpa lá, Cristão. Benedict Oppenheim, calma. Está sempre a citar Bento XVI e fala dos beneditinos a toda a hora, portanto, É é verdade, muito é verdade. católico. Mas sim, ou seja, fazem uma espécie de caracterização da situação atual, isto é mesmo linguagem de consultor, em que tudo está Cenário mal, ou macro. seja, Traçam exatamente. um cenário macro. Mas, e depois apontam os potenciais caminhos, pronto, para sobreviver nesta cultura ou para reconstruir, não é? Como é que era o do Wesleyan? Resurrecting. Como é que é? O do Resurrecting. Wesleyan era Sim. Out of the Ashes, Rebuilding American Rebuild. Culture. Ok. Pronto. Não, o Resurrecting the Idea of the Christian Society é do Reno, da Pronto. First Things. Olha, eu não conhecia esse termo, mas faz-me sentido, é muito interessante. Dystopian Non-Fiction. Sim, Pronto, sim. há Bem, quem tenha. as distopias costumam ser um género muito querido. Vou usar, enfim, não gosto muito de usar estas nomenclaturas, mas pelos católicos conservadores, não é? Porque os conservadores são tipicamente mais pessimistas, e isto faz com que tenham uma maior sensibilidade para perceber aquilo que está mal, não é? No mundo. Pronto. E por isso gosto muito das distopias, porque e atenção, não é pessimista, não é ser não é por serem que pessoas não é porque não vivam a vida com alegria, não é? Mas é porque sabem Tenham esperança. interpretar aquilo que está. É que não é que não tenham esperança, mas enfim, quer dizer, eu alinho mais com esse. Eu adoro esta palavra, com esse quadrante da igreja, porque obriga-me a ter os pés na terra, não é? E pronto, e nós sabemos que a realidade do pecado é uma realidade, enfim, que estará presente até ao final dos tempos. E havendo pecado até ao final dos tempos, haverá sempre coisas que têm que ser purificadas, a começar por nós próprios, não é? Portanto, de O alguma Jaime forma, nós Garapinto também somos. diz que os conservadores são antropologicamente pessimistas. Eu Pois não é, adoro, não adoro não achas? Eu por acaso eu essa gosto. descrição. Eu prefiro dizer que somos realistas. Sim, mas enfim, não vamos discutir aqui sobre Não vamos agora discutir isso não vamos porque discutir isso agora, só não sempre aqui. vamos não, pera, tu querias concluir esta parte ou passamos para as sugestões de leitura? Eu concluo só com isto, que é, de facto, nas distopias nós somos confrontados com os termos opostos. Enfim, depois desta nossa divagação interessantíssima, estava a falar sobre os bons exemplos, não é? Aliás, eu nem disse, por exemplo, um excelente exemplo de paternidade. Leiam A Estrada, de Cormac McCarthy. Também um bonito exemplo de, olha, para fazer ressurgir a cultura, não é? Leiam o final do Fahrenheit 451, Os Homens que Decoram Livros. Portanto, também há aqui Hum, exemplos muito bonitos, não é? bonito. De- do bem, não é? Do bem e da verdade e de alguma forma também da beleza. E de facto, nas distopias nós somos confrontados com estes opostos, não é? Com o oposto do mal e do bem, da injustiça e da justiça, da mentira e da verdade. E essa oposição propositada dá ainda mais força ao fator desconcertante, não é? Mas acima de tudo, porquê? Pelo conhecimento da natureza humana, não é? No seu pior e no seu melhor. Portanto, as três características de que viemos falar: o facto de ser desconcertante, o facto de ser profético e o facto de haver um profundo conhecimento da natureza humana naquilo que tem de bom e naquilo que tem de mau. Pronto. E Para agora concluir, nós já fomos falando de vários livros, mas chegamos finalmente à parte que tu prometeste que ias sugerir uma série de livros. sim, Ou não? exatamente. Acho que Pronto, já mencionamos bastantes, eu tenho aqui mas podemos recapitular se calhar. sete ou oito. Oito, acho que são oito. Primeiro, aquilo que são os dois grandes, não é? Portanto, o Admirável Mundo Novo e 1984, acho que são. Portanto, o primeiro é de 1982, o segundo de 1948, e pronto, são obras de referência, não é? Diria que já fazem parte do canon,
devem ser lidas, não é? Depois, o Fahrenheit 451 foi uma das que eu também que falei mais. O livro é de 1953. E se calhar até foi, talvez tenha sido a minha preferida destes todos. É o meu livro preferido, neste caso. Enfim, só a ideia dos bombeiros que queimam livros é genial. E para quem gosta de ler e para quem gosta de cultivar a vida intelectual, acho que é um livro que, apesar de dramático, traz alguma esperança. Também falei há bocadinho da Estrada, do Cormac McCarthy, que é mais recente, é de 2006. Eu gosto muito do Cormac McCarthy, é escrito claramente num estilo mais moderno, se podemos dizer assim, mas é uma história muito bonita, já num mundo apocalíptico, um pai que faz tudo para proteger o seu filho, não é? E uma expressão muito gira desse livro, os bons são os que transportam a chama, pá, a chama, estás a ver? Carry the flame, é muito engraçado isso, essa ideia. Também tem o seu quê de cristão, não é? O Senhor do Mundo, do padre Robert Hugh Benson, é um livro de 1907. Enfim, o Robert Benson, só ele é um É personagem mais antigo, interessantíssimo. é mais antigo ainda do que o Admirável Mundo Novo. Sim, bastante mais antigo, não é? E o padre Benson, uma das coisas que previu, por exemplo, foi a aviação comercial, não é? Que em 1907 ainda não era uma realidade, mas a aviação comercial, portanto, andar de país para país, era aquilo que não se percebe bem se são aviões ou que são assim uns zeppelins mais sofisticados, mas pronto. Uhum. E é um livro, enfim, obviamente para um católico é um excelente livro, é sobre a vinda do Anticristo, e é um livro até aconselhado por dois papas, o Bento XVI e o Papa Francisco. Os dois aconselharam em ocasiões diferentes a leitura deste livro. Também falei há bocadinho um que se encontra na internet e lê-se num dia, A Tale of the Antichrist, do Vladimir Soloviev, muito interessante também. Enfim, é mesmo leitura muito simples, mas ele até prevê algumas coisas, prevê a secularização da sociedade, enfim, um conjunto de coisas. Em 1900 não era difícil prever a secularização da sociedade, que já estava Sim, já bastante estava em marcha, é verdade. underway, não é uma Sim. palavra em português, em marcha. O, o Cântico para Leibowitz, que eu falei há bocadinho, não é? É muito giro, passa-se num futuro muito distante, não é? O mundo foi dizimado por bombas atómicas. Há umas comunidades de canibais, a igreja permanece, não é? E os monges, enfim, como se fosse depois da destruição de Roma, não é? Os monges, a grande tarefa deles é a de. São copistas, não é? Portanto, é de preservar a cultura com os restos de civilização, restos de literatura que guardaram. Mas é muito giro o livro. E a estalagem Isso volante. faz lembrar quase a queda do Império Romano do Claro, há Ocidente, não é? paralelismos, sim. E aliás, este Walter Miller, durante a Segunda Guerra Mundial, foi da Força Aérea e participou enfim, num ataque a um mosteiro benitino. Não me lembro agora se é Subiaco, será? Enfim, não me estou a lembrar qual deles, Uhum. mas esse ataque, pronto, obviamente, dos americanos contra os italianos, não é? Que eram inimigos, foi algo que o impressionou muito e que foi uma inspiração para escrever este livro. Acho que ele era católico, aliás, é um livro também destes, O Senhor do Mundo e o Cântico para Leibowitz são livros profundamente católicos, portanto, também para quem tiver mais essa sensibilidade, são bons livros para se ler. E pronto, também há bocadinho já disse, A Estalagem Volante, de 1914. Estes foram os que eu li, ou estou a ler, não é? Há outros também muito famosos, como por exemplo o Nós, do Yevgeny Zamyatin, de 1924. É interessante, é um livro que toda a gente diz que inspirou Orwell, mas o próprio Orwell escreveu uma crítica ao livro e diz que inspirou o Admirável Mundo Novo. Provavelmente depois também o terá inspirado a escrever o 1984, Uhum. mas é um livro que o próprio Orwell dizia que em certa medida era superior, É. não na parte do enredo do livro, mas na profundidade dos temas que aborda. O Orwell diz que era superior ao Admirável Mundo Novo. Comprei-o na semana passada, portanto vou ter que o ler. O Nós? Nós, sim. E depois há outros, sim, É. outros. Por exemplo, há até na vertente mais católica,
nunca li, é um bocadinho, para quem vive em Portugal, é um bocadinho mais complicado. Há um autor canadiano vivo, que é o Michael O'Brien, que é católico, um livro muito famoso que é o Father Elijah, portanto, Padre Elias, tradução literal, que também é sobre o Apocalipse, já agora, Bernardo, por isso é que eu acho que o Apocalipse tem o seu quê de distopia. Não me convenceste. Mas Não me convenceste, mas, ainda não, vamos falar mais sobre isso. mas fica para uma segunda parte. E depois segunda parte, não, há de um outros episódio da também, há conversa. outros muito conhecidos, por exemplo, aquela como é que é? The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood, como é que chama? A História de uma Serva, também que é muito famoso. Também enfim, nunca li, mas do Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira. Mas pronto, distopias há muitas. Acima de tudo, o que eu espero e fico na esperança que depois de ter ouvido este episódio que ganhem vontade de ler alguma e já agora de verificar se estes três aspectos, não é? Do ser desconcertante, profético e de haver ali um estudo muito aprofundado da natureza humana, se isto de facto se verifica. E pronto, Bernardo, não sei se queres dizer mais Bem, alguma coisa. Não, nada a acrescentar, Concluímos por aqui. só agradecer esta reflexão. Espero que faço minhas as tuas palavras, espero que tenha despertado aqui a curiosidade nos nossos Já agora, ouvintes. diz-me lá uma coisa, eu sei que leste o Admirável Mundo Novo e o 1984, leste mais Não, alguma destes foi coisa? só estes dois, já me obrigaste a ler o Fahrenheit 451 e acho que esse tem aqui, acho que é isto, que já tenho lido, acho que são só estes, portanto eu estou aqui um bocadinho atrás. Então é dar fogo à peça, meu É dar caro fogo à Bernardo. peça. Então este foi mais um episódio do podcast Trivium. Não se esqueçam de partilhar, colocar like, mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.